Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para a gente poder entender um pouco mais da palavra de Deus. E eu já agradeço você que separou seu tempo para estar ouvindo um pouco mais daquilo que Deus tem para sua vida. Hoje a palavra se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 12, e diz assim: O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Essa palavra ela é intrigante, por quê? Eu vou explicar para você o porquê. Porque é o seguinte, naquele tempo, né, o povo pecou contra Deus, porque o que o povo mais fazia naquele tempo, até nos dias de hoje, é pecar contra o Senhor. Então o povo mais uma vez foi lá, pecou contra Deus. E aí é o seguinte, tudo bem, até aí a gente vai entender, até aí tudo normal. O que acontece nessa situação? O exército dos midianitas se juntou aos amalequitas e os caras resolveram barbarizar o povo de Israel. Então toda vez que havia uma plantação ou coisa parecida, os caras vinham lá e tomavam tudo, roubavam tudo, matavam os negócios, levavam as plantações, levavam os animais, matavam os animais, os caras barbarizavam. Então o povo de Israel começou a viver em terror por 7 anos, 7 longos anos. E aí o povo, né, que acabou recorrendo depois de 7 anos, não é um tempo demorado para recorrer, mas tudo bem, recorreram ao nosso Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E Deus brigou com eles e falou assim, ó, tirei vocês do Egito, falei para vocês não adorarem outros deuses, mas vocês são demais, hein, que brincadeira é essa? E amém, os caras foram lá e pecaram e Deus falou, agora eu vou ajudar vocês. E o que aconteceu? Naquele tempo você tinha o nosso brother Gideão. Quem era Gideão? Gideão era um cara, era um cara que vinha de uma família, de uma das tribos menores de Israel, né? Era de uma família de uma tribo menor, a família era a menor da tribo e dentro da família ele era o menos relevante. E aí ele encontra uma oportunidade de fazer algo diferente. Ele fala, eu não posso meter o louco, né? Tipo assim, se eu tiver aqui, se os caras me verem malhando o trigo, eu acabei de colher meu trigo, se os caras verem eu malhando, os caras vão vir e vão tomar tudo de mim, que eu preciso fazer uma coisa. Então ele encontra um daqueles tanques de espremer uva, né? Aqueles tanques de espremer uva, eles são enormes, porque se joga uma grande quantidade de uva, o pessoal sobe lá e fica pisando até sair todo o suco da uva. Ele encontrou um tanque daquele, ele jogou os trigos dele, subiu lá escondidamente, ele estava ali malhando trigo, malhando trigo. E aí o anjo do Senhor, depois da oração do povo de Israel, o anjo do Senhor aparece para ele. Aí o anjo vira e fala essa frase. Chega a ser até meio que ser contraditório, mas ele fala assim, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. É legal, essa frase é muito louca, porque começa falando, o Senhor está com você, glória a Deus, o Senhor está com todo mundo, basta você crer, o Senhor está com você, fato. Mas ele termina a frase falando guerreiro corajoso. Cara, o cara tava escondido num tanque de uva, malhando trigo, como assim? Ele falou, como assim eu sou um guerreiro corajoso? Aí Deus tá meio que me tirando, porque eu não posso ser um guerreiro corajoso. Eu sou, de todos, eu sou o menor, cara. E ele fala isso, ele fala isso assim, né? Pro anjo. Ele, no versículo 13 ele fala assim, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados falaram? Acaso não disseram o Senhor não tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E aí, o anjo fala de novo para ele, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas, sou eu quem te envia. Aí, fala assim, mas Senhor, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. É tipo assim, Senhor, primeiro ele faz aquela reclamação, Deus, por que o Senhor não ajudou nós? Ó que perrengue que a gente tá passando, que vida difícil, né? Aí o Senhor fala de novo, vai com a sua força. Ele fala, força? Você não tá olhando onde eu tô, né? Mas é muito louco essa passagem, irmãos, porque ela não tem a ver com o que Deus pode fazer, mas como que Deus te enxerga. Essa que é a pegada. Às vezes a gente não se enxerga como Deus nos enxerga. A gente às vezes se enxerga como o mundo nos enxerga. O mundo olha pra gente e fala, você não vale nada, você não tem capacidade, você não tem entendimento, você não tem diploma, você não tem estrutura para viver isso. E aí o seu coração automaticamente ele meio que se fecha para as coisas que realmente podem acontecer de boa na sua vida.
Então, naquele momento você fica meio tipo, puxa vida, né, mano? Ó dia, ó vida, ó azar. Mas, quando você encontra com Deus, Deus ele resgata de dentro de você algo que ele criou dentro de você, que é um poder de capacitação, é uma força. Gideão se enxergava como um homem medroso, se enxergava como um homem incapacitado, ele se enxergava como uma pessoa que não tinha capacidade para poder fazer nada além do que fazer as coisas escondidas. É que nem um rato, né? O rato, ele não aparece, o rato ele, você vê um rato, ele sempre corre, porque o rato ele sempre trabalha onde? No escondido, né? O rato ele não chega, você tá tomando café da manhã, ele vem, pula em cima da sua mesa e vai lá e pega um teco do queijo e vai embora. Só o Jerry faz isso, né? E mesmo assim com o tom na bota dele. Mas o rato ele não faz isso, o rato ele faz tudo escondido, ele só trabalha à noite, ele se esconde em lugares escuros, ele está sempre no local escondido. O rato ele funciona dessa forma. Só que Deus não te chamou para ser um rato, Deus te chamou para ser um leão. Olha que legal. Só que você se enxerga como um rato, mas Deus se enxerga como um leão. Essa aqui tá a pegada, aí que tá a diferença. Quando eu era mais jovem, eu assisti um desenho da Disney, que era a cegonha, né? Naquela fantasia, a cegonha entregou um leão num grupo de ovelhas, sem querer, né? Fez uma troca e colocou um leão no meio das ovelhas. E aquele leão, ele foi criado com as ovelhas no desenho. Ele é criado com as ovelhas, e ele vive como uma ovelha. E aí ele tipo assim, as ovelhas tiram barato dele porque ele não tem chifre, as ovelhas zoam com ele porque ele não tem lã, e ele fica meio triste, meio isolado, mas a mãe dele que criou ele como uma ovelha, cuida dele. Certa noite, né, o lobo vem atacar aquele grupo de ovelhas, e o lobo vai para e as ovelhas todas correm para se esconder, e ele, com um leão com a cabeça de uma ovelha, ele vai se esconder também. Porém, quando o lobo pega a mãe dele, algo dentro dele fala assim, não, mano, eu preciso fazer algo diferente. Aí no desenho ele corre lá e ele vira um leão, ele ataca o lobo, ele dá um pau no lobo e salva a mãe dele. Nós somos assim, irmãos, porque Deus nos enxerga assim. Nós somos a essência, nós somos a imagem e semelhança de Deus, criado num grupo de pessoas, numa sociedade que ela tem a tendência a nos jogar para baixo. Mas hoje o Senhor olha para você, meu irmão, minha irmã, e fala, forte guerreiro, forte guerreira, vai nessa sua força e conquista o que eu tenho para você. Porque Deus ele tem grandes coisas para a sua vida. Então não deixe a sociedade te selar, não deixe a sociedade te marcar. Porque a sociedade ela quer te destruir. Mas Deus ele sempre quer te levantar, porque ele enxerga em você além daquilo que você consegue enxergar. Se liga nessa ideia.